Fala, meus amores, bom dia, boa noite, seja a hora que for que vocês estão assistindo. Meu nome é professor Gustavo Conforto, eu sou professor de Física do Colégio Único e a gente está aqui nessa luta para ajudar vocês que estão sofrendo, que estão precisando de uma ajuda, precisando de uma teoria, de uma dicasinha para fazer a prova do Enem, para vocês irem bem e seguirem a vida de vocês. A gente selecionou os melhores tópicos, os que caem mais, para fazer uma bela revisão com vocês. Então, vamos lá comigo? Hoje a gente vai fazer uma questão da aplicação digital, foi a primeira aplicação digital que o Enem teve, tá? Tinha algumas dúvidas sobre o conteúdo dessas questões e se ia ser a mesma coisa que as questões da prova física e acabou que foi provas com questões bem tradicionais. Então, vamos lá, vamos ler a questão agora. BTU é a sigla para British Thermal Unit, unidade térmica inglesa, que é definida como a quantidade de calor necessária para levar a temperatura de 1 libra, 0,45 kg de água, de 59,5 graus Fahrenheit a 60,5 graus Fahrenheit, sob pressão constante de 1 atmosfera. A unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais como sendo a potência do resfriamento do aparelho. Sempre que a gente começa a ler algumas questões do Enem, ou qualquer questão, é importante a gente selecionar palavras-chave, palavras que façam com que o nosso cérebro comece a resgatar alguns conteúdos, resgatar algumas noções para que a resolução da questão se torne mais fluida. Vamos olhar? Aqui quando a gente começa a ler a questão, a gente já consegue perceber que ele fala de calor. Lembra? Calor. Calor é uma quantidade de energia. E logo depois, no final, ele fala potência. Então eu tenho algumas informações aqui. BTU é uma quantidade de energia, uma energia térmica. Por que ele fala de energia térmica? Porque a gente está falando de variação de temperatura, lembra? A gente está falando de aquecer, a gente está falando de esfriar, de deixar o corpo mais quente ou deixar o corpo mais frio. Lembra que a unidade de energia que a gente está acostumado no sistema internacional é o Joule. Na calorimetria, a gente usa também a caloria. BTU é uma unidade bem específica. Quando que a gente ouve falar de BTU? Eu não sei se vocês já foram numa loja comprar ar-condicionado. Se vocês chegarem numa loja e falarem com o vendedor, olha, eu quero um ar-condicionado para minha casa, para o meu quarto, para minha sala, para o meu escritório, ele vai te perguntar o seguinte: qual é o tamanho do seu imóvel? Qual é o tamanho da sua sala? Qual é o tamanho do seu quarto? Ou seja lá o que for que você queira colocar. Você vai falar, de 2 metros por 3 metros, você vai falar as dimensões que tem. E aí ele tem umas tabelinhas, e aí a partir dessas tabelinhas ele fala, você precisa de um ar-condicionado de 10.000 BTUs. 50.000 BTUs, 100.000 BTUs, 2.000 BTUs, seja lá o que for. O problema é que no dia a dia, essa expressão, você precisa de um ar-condicionado de 5.000 BTUs ou 10.000 BTUs, está errada. E é exatamente isso que o Enem está explorando. Qual que é a relação entre BTU, que é uma ideia de energia, com potência? Então, vem comigo. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, o que é potência? Já que eu tenho que explicar em termos de potência, vamos conversar acerca disso? A potência mede a quantidade de energia trocada, transferida entre dois corpos por unidade de tempo. A potência mede, então, a rapidez com que se transfere energia. Bom, a palavra rapidez nos dá uma ideia de velocidade. Quão rápido? Pensa que você vai ter que colocar uma água para ferver, para cozinhar um macarrão ou fazer alguma comida, e você está em dúvida se você coloca na chama mais baixinha ou na chama mais intensa. Bom, a diferença é a potência, é a rapidez, é a velocidade com que a chama consegue entregar energia para a água. Uma chama mais intensa é uma chama mais potente. Ela entrega energia mais rápido e por isso a água esquenta mais rápido. Da mesma forma vai funcionar o ar-condicionado, só que é o contrário, porque lembra que o ar-condicionado não quer esquentar, o ar-condicionado quer esfriar, ele quer abaixar a temperatura. Então a potência me dá uma ideia de velocidade em seu sentido mais amplo. Velocidade, meninos, sempre é escrito como sendo delta, delta t. Tá? Agora, delta, delta t o quê? Bom, aí depende do que você quer estudar. Eu posso colocar, por exemplo, a letra S aqui. Essa vocês estão acostumados, bastante acostumados aqui. Se eu coloco a letra S aqui, isso me calcula a rapidez com que eu mudo de posição, que a gente chama de velocidade. Mas veja, em vez de S, eu posso colocar o V e perguntar qual é a rapidez com que a velocidade muda. Isso a gente chama de aceleração. E eu posso sair brincando e colocando quaisquer letrinhas aqui, tá? Lembra? Eu posso colocar a letra Q aqui. Não sei se vocês lembram. Q,
carga elétrica, e isso vem a ser corrente elétrica, a rapidez com que as cargas se movem. Bom, aqui na potência, a gente tem a rapidez com que a gente transfere energia, delta, delta T, E. Bom, com que unidade a gente expressa essa velocidade? Lembra da velocidade lá da mecânica? Metros por segundo ou quilômetros por hora? A velocidade da via é de 60 km por hora, a velocidade de um carro é 30 metros por segundo, 20 metros por segundo. Sempre alguma coisa por segundo. Pode ser por hora, por tempo. Então, a unidade de potência vai ser uma unidade de energia dividido por uma unidade de tempo, calculando essa velocidade. Bom, quais são essas velocidades, ou quais são essas unidades, desculpa, no sistema internacional? Bom, a unidade de energia, a gente sabe, é o joule, e a unidade de tempo do sistema internacional é o segundo. Significa que a potência vai ser expressa em joules por segundo. Veja que é parecido com metros por segundo. A única diferença é que a gente chama esse joules por segundo de watt. Watt é a unidade do Sistema Internacional para potência, mas significa joules por segundo. Mas a gente pode ter outras unidades. Por exemplo, outra muito comum na calorimetria, calorias por segundo. Caloria por segundo, joule por segundo. Bom, dá no mesmo. Bom, sabendo que a potência é a rapidez com que a gente transfere energia, vamos ver o que a gente tem na questão. Temos que BTU é a sigla para British Thermal Unit, que é definida como a quantidade de calor. Então, BTU é a minha energia, que está aqui, necessária para elevar a temperatura. Só que eu não posso falar que a potência é BTU. A potência é o quê? Bom, a potência é uma energia por tempo. Bom, a energia que a gente está colocando está aqui, o BTU. E eu tenho que dividir por uma unidade de tempo. Mas lembra que quando a gente vai escrever coisas em fração, a gente pode manipular a escrita. Ou seja, a matemática permite que a gente escreva a mesma coisa de uma maneira um pouquinho diferente. A gente não gosta, às vezes, por questão de formatação, muitas vezes, de livro ou de outras coisas, escrever as coisas num formato de fração. Tá? Então a matemática permite que a gente escreva a mesma coisa, a mesma fração, um pouquinho diferente. Então olha só, se a gente olhar aqui BTU por unidade de tempo, eu posso pegar essa unidade de tempo e jogá-la para cima, multiplicando. Mas toda vez que a gente inverte, o sistema, e aí, deu ruim aqui, pronto. Toda vez que a gente inverte a posição do tempo, a gente coloca um sinal negativo, a gente troca o expoente. Então, BTU dividido por unidade de tempo é igual a BTU vezes unidade de tempo. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que escolher qual das opções aqui atende a essa opção, a essa marcação. Bom, BTU tem em todos têm BTU. E agora o que vai diferenciar é o segundo termo. O segundo termo tem que ser um termo de tempo. Veja que na opção A eu tenho BTU por hora a menos 1. Perfeito, hora é uma unidade de tempo. Perfeito. Só checando, na letra B ele coloca BTU, energia, por área. O que a área tem a ver com isso? Nada. Na letra C ele coloca BTU, ele bota o hora a menos 1, ele isenta a área de novo, não tem área, esquece essa área. Na letra D ele coloca BTU vezes hora, não é vezes hora, é vezes hora menos 1, porque na verdade é dividido pelo tempo e não multiplicado. E na letra E ele coloca essa área de novo aqui, atrapalhando a gente. Então a resposta da questão é a letra A. Bom, o que o Enem cobrou nessa questão? O conceito de potência. Se a gente domina a ideia de potência, porque se a gente consegue dominar a potência, entender o que é um conceito, a gente consegue inclusive brincar com as unidades, mudar as unidades, escrever de uma maneira diferente. Então ele pega um conceito que é bem difundido, que é bem amplo, potência, a gente calcula potência em vários lugares, e aí pergunta se você consegue reescrever as unidades de potência ou aplicar as potências num contexto um pouquinho diferente. Vamos ver a relevância e a recorrência desse item para a gente saber se é bem importante, se é mais ou menos importante ou se é pouco importante. Então, quando a gente olha na estatística dos 10 últimos anos das questões que caíram na prova do Enem, a gente vê que, na sua grande maioria, a gente tem questões de termologia. Bom, dessas questões de termologia, a gente tem a termodinâmica em primeiro e a calorimetria, o calor, o estudo do calor, a manipulação do calor, a potência envolve a manipulação do calor como um dos top 5 aí de aparecimentos de tópicos nas questões do Enem. Menininhos, eu espero que essa questão tenha ficado bem legal, tenha ajudado vocês bastante a desenvolver mais os conteúdos do Enem, a desenvolver mais as ferramentas que a gente tem de matemática, de física, para o sucesso de vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.